Band Entrevista aqui pela TV Band Vale, hoje recebendo o deputado federal eleito Milton Vieira, do PRB. Ele tem domicílio em São José dos Campos. Está contando um pouco mais dessa sua atuação aqui na região metropolitana. Elcio Costa. O senhor estava falando sobre a mudança que o senhor espera enfrentar ou encarar em Brasília a partir do ano 2019. Qual a sua expectativa para o governo Bolsonaro, que o presidente eleito começou a dar pelo menos algumas diretrizes a partir dessa semana? Olha, eu acho que a gente começa agora, né, que passou o segundo turno, a gente começa a ter uma visão mais clara. Os partidos estão se reunindo, meu partido fez uma bancada de 30 deputados, é uma bancada expressiva, acima hoje, né, do PSDB, o próprio PSDB como partido grande, então o PRB tem um a mais. E nós teremos reuniões agora para os próximos dias para ver o destino que o nosso partido vai caminhar, tendo visto que apoiamos Bolsonaro agora no segundo turno. O presidente tem um desafio muito grande, quem estiver com ele vai estar junto nesse desafio, é o que a gente pretende, né? No meu caso, eu acho que nós teremos grandes mudanças. Agora, precisa ser com o pé no chão, né? Não podemos chegar, né? Porque o Congresso Nacional ele é muito dinâmico. Então a gente sabe que o presidente está indo com boa vontade, mas a gente vai ter que respeitar ali, né, a dinâmica do Congresso, que não é tão simples assim fazer as mudanças que são necessárias. Então nós vamos ter muito trabalho, mas eu tenho assim uma esperança muito grande de que o Brasil vai respirar um pouco aí desse sufoco que vem passando nesses últimos tempos. Você teve ligação com o agora presidente eleito Jair Bolsonaro, o senhor que foi deputado da mesma época que ele? Eu, assim, levemente, nesses 2 anos que eu passei em Brasília, vagamente eu via ele, a gente, né, pouco conversava, ele do Rio de Janeiro, de São Paulo, e a gente, naquela época, Michel Temer era presidente do Congresso Nacional, ele era o presidente da Câmara. Então a gente não tinha um Congresso dinâmico como é hoje, com o Rodrigo Maia, por exemplo, que lá o cara está trabalhando agora, deputado federal. Na minha época, você ia lá, chegava terça-feira, quarta, quinta-feira de manhã, você já vinha embora, que não tinha matérias para você discutir. Ou seja, era um rolo compressor. Eu era do partido de oposição, do PFE, DEM, então era ali só pancada, né? Só pancada. Então, pouco a gente conversava com os deputados de outros estados, alguns sim, mas Bolsonaro foi muito pouco. Agora, o senhor está indo para Brasília assumir cadeira como deputado federal, apoiador do presidente eleito Jair Bolsonaro e também apoiador de João Dória no governo do estado. Esse alinhamento, apesar de partidos diferentes, pode trazer que tipo de benefício para a região? Olha, veja só, eu acho que João Dória, ele demonstrou claramente no segundo turno que ele apoiou o Bolsonaro e digo até que ele também se beneficiou em apoiar o Bolsonaro. Apesar, né, do Bolsonaro não apoiar ele, né? Ficou claro, né? Exatamente. Mas também não apoiou o outro lado, então ficou neutro ali e o Dória soube aproveitar bem, foi vencedor, né? É o que a gente esperava, e nós vamos ajudar. A nossa bancada são 6 deputados estaduais também, a gente tem um trabalho na Assembleia. Existe a expectativa de participação do PRB no governo do estado, no governo federal, por exemplo? Olha, eu diria para você, Elcio, no governo do estado, sim. A nível federal eu deixaria aqui a critério, né, das conversas que vamos ter ainda, porque não foi uma coisa conversada antes, diferente, né, do trabalho. Nós tivemos uma coligação no estado de São Paulo com o PSDB João Dória. Até porque o PRB está na administração do PSDB da Prefeitura de São Paulo, que era de João Dória. Exatamente, já estava na administração de Geraldo Alckmin, então existe uma ligação já no estado de São Paulo com João Dória, com o prefeito de São Paulo e o antigo governador Geraldo Alckmin. Então a perspectiva é que o PRB esteja governando junto. A nível federal, acho que ainda vai se conversar, né? Porque os partidos estão lá vendo como é que vai ser a eleição do presidente da Câmara, os ministérios, enfim. Então acredito que o PRB deve ter a sua parcela de contribuição no governo. Sim. Agora, voltando à questão de benefícios para o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba tem alguns problemas crônicos ao longo dos últimos anos. Saúde é um problema crônico, desemprego no Brasil inteiro, mas nós temos, o Vale do Paraíba é campeão de violência e mortes violentas no interior do estado, aliás, no estado inteiro, pelo índice é muito grande. Como deputado federal, é possível, na sua visão, é possível resolver essa questão ou simplesmente nós vamos ter que aprender a conviver com essa realidade que é muito ruim? Olha, Elcio, eu creio assim, com a eleição de João Dória, que falou muito sobre isso, todo mundo falou sobre segurança, especialmente aqui no Vale,
Bolsonaro, a gente já sabe que ele vai trabalhar nessa área de segurança pesado, com reformas. Eu acho que a gente tem que reformar código de processo penal, de código penal, enfim. Tem que ser uma coisa mais ali radical para bandido, para quem é vagabundo. Eu tive analisando, sabe, essa questão aqui do Vale. Por quê? Mais de uma década a gente tem aqui os índices elevados. Hoje chega a 14,5 para cada 100 mil habitantes, que os órgãos mundiais aí dizem que 10 seria o número ideal, que não deveria ser 0, né? Mas até 10 é tolerância ainda para cada 100 mil habitantes a questão de homicídio. Aqui, o estado de São Paulo chega a 7,5. O Vale do Paraíba, há mais de uma década, quase o dobro. Quer dizer, você vai fazer um estudo disso aí, esse eixo Rio-São Paulo, né, essas ligações aqui com o interior, rodovia Dom Pedro. Então isso daí, a entrada do Vale aqui, Jacareí, a entrada do Rio de Janeiro, isso aí que eleva os índices aqui. Eu acho que tem que ter uma contenção maior no investimento nas polícias, nas barreiras. Eu acho que tem que investir Polícia Civil, Polícia Científica, a Polícia Civil nossa aqui do Vale do Paraíba, desde que eu moro aqui, que eu conheço, ela é deficiente. Não temos policiais, muito escândalo, a maioria dos policiais foram presos por corrupção, por uma série de problemas. E poucos vieram no lugar. E não vem ninguém no lugar. Ou seja, é fragilizado. Então o que acontece? Se o governador agora cumprir com aquilo, e nós vamos cobrar dele duramente, a nossa bancada, eu como deputado aqui da região, vamos cobrar duramente João Dória, e em Brasília não vai ser diferente. E trazer investimento. Eu acho que para tudo, até para isso, a gente tem que trazer investimento do governo federal, para o Estado, para o município, os municípios aqui fortalecer. Existe uma lenda urbana aqui na região metropolitana que é colocar câmera de monitoramento na região. Isso aí se fala aqui há anos, né, Elcio? E ninguém consegue. Não consegue fazer um projeto executivo de fazer a coisa sair do papel. Esse pode ser um caminho, tirar isso do papel? Pode ser um caminho, até porque o governador João Dória eleito, ele foi uma das promessas dele, de fazer monitoramento nas cidades, na entrada, de fortalecer esse projeto. Quem fala muito isso é o meu colega, o Eduardo Cury, que trabalha em Brasília, nós vamos ajudá-lo nisso. Ou seja, é hora da gente somar forças. A gente não pode ter vaidade política de dizer, eu vou ser melhor que esse ou que aquele. Sua relação com o Eduardo Cury é boa? Excelente. O Cury é meu amigo. Aliás, os políticos, eu tenho boa amizade com todos. Se eu falo assim, eu tenho inimigo político, nesses 20 anos de vida pública, eu diria que eu não tenho nenhum. Então, acho que a gente tem que unir forças. Já que é só eu e ele lá em Brasília, aqui representando o Vale, vamos dar a mão. A gente vai estar junto lá, eu vou me colocar à disposição dele. Tenho certeza que para a região nós vamos unir as forças e vamos trazer aquilo que é de melhor. A gente segue com o Band Entrevista aqui na tela da Band. Depois do intervalo tem mais deputado federal eleito Milton Vieira do PRB. Não sai daí.